balanço mensal do registro de multas em Itajaí apontou uma redução se comparados os meses de maio e junho. Será que isso demonstra que os motoristas estão ficando mais conscientes? De acordo com dados divulgados na semana passada, o município emitiu mais de 118 mil multas de janeiro a maio deste ano. Mas, segundo o balanço mensal referente ao mês de junho, houve uma redução de cerca de 18%. Ou seja, mais de 8 mil multas deixaram de ser emitidas pelos equipamentos instalados na cidade. De acordo com o coordenador da Codetran de Itajaí, o motorista está mais consciente e isso tem refletido nos números. A maior parte, 73% das notificações, mesmo nos cruzamentos, nos semáforos, elas não são por avanço de sinal, e sim por excesso de velocidade, ou seja, as pessoas passam acima da velocidade, acima de 57 km por hora, quando a velocidade é 50. Então, ela é notificada por excesso de velocidade. Nós, em contato com a empresa Fotossensores, que faz essa empresa licitada, ela repassou que houve uma redução de aproximadamente 18%, então quase 8 mil notificações a menos em relação ao mês de maio, né? Então, junho foi menor, foi em torno de 32 mil notificações, enquanto que maio foram 40 mil notificações. Mas uma polêmica tem sido levantada nos últimos dias por conta de uma lei municipal que determina que o município só pode multar em semáforos que possuam temporizador. Existe uma lei municipal de 2008 aqui, uma lei de duas páginas, né, que trata desse assunto. No entanto, a licitação foi feita antes até de eu entrar aqui, é coisa de mais de um ano atrás, foi feita essa licitação, e houve acompanhamento do Tribunal de Contas, inclusive, e não só Itajaí, mas como todos os municípios, eles seguem uma legislação federal a respeito do trânsito. É privativo da União legislar sobre trânsito. Então, creio que não só Itajaí, tenho certeza, não só Itajaí, como todas as cidades, elas seguem a legislação federal. Agora, essa polêmica, né, lamentavelmente, né, a gente até gostaria de mudar o assunto, mas, né, lamentavelmente, então, o assunto está em voga ainda. Nós temos que responder, estamos aí, estamos mostrando todos os dados com transparência, tá? Não estamos enganando ninguém. Todas as situações, onde entender que, né, quiser suscitar esta lei municipal, pode entrar com recurso, apesar que ele vai ser indeferido, né, mas ele tem o seu direito de entrar com recurso. Em primeiro grau, digamos assim, ele com certeza será indeferido, por esse motivo. Agora tem outras situações, cada caso é um caso, né, e a pessoa ela tem o seu direito de suscitar, né, qualquer argumento para tentar se defender no caso de ter recebido a notificação. Realmente o assunto é polêmico. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de Itajaí, só nos 5 primeiros meses deste ano foram emitidas 118 mil multas na cidade. Eu converso agora ao vivo com o advogado e professor da Univale, Fernando Fernandes, que inclusive fez um artigo sobre a indústria das multas. Boa tarde, professor. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui do MCA Notícias. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos telespectadores. Eu agradeço a oportunidade. É sempre muito bom estar em Itajaí e estar me comunicando com os seus públicos. E esse artigo que você escreveu, do que se trata? O que você aborda nesse artigo? Num primeiro momento, houveram 2 semanários, aliás, 2 diários, que fizeram uma publicação em relação a alguns dados obtidos através da Secretaria Municipal de Segurança, se não me engano, e do próprio Codetran. E era assustador, porque 118 mil multas em 5 meses não é pouca coisa, é uma situação que é de veras preocupante. E se você leva em consideração que a velocidade permitida são 50 km por hora e aos 56 km por hora, 57 km por hora, você está sendo multado, você considera que não está operando-se um exagero
a ponto que você amerite esse tipo de coisa, se você considera que os números por eles apresentados apontavam no sentido de que tinham aumentado as infrações de trânsito, tinham aumentado os acidentes, tinham aumentado as mortes no trânsito, então, que me digam que isso aí não é indústria de multa, não, estão maquiando números, estão maquiando verdades, isso não é verdadeiro. Se você quer resolver a questão de trânsito, se a tua preocupação legítima é com a segurança das pessoas no trânsito, tem outros mecanismos que são efetivos e são efetivos imediatamente, quer o motorista queira, quer o motorista não queira. Por exemplo, lombadas. Então, de outro lado, você me diz que tem 118 multas nos primeiros 5 meses, isso aponta para uma multa para cada morador da cidade de Itajaí no cabo de 1 ano. E significa, por via oblíqua, outra tributação. Não é? Não sou contra que seja penalizado soberbamente aquele que desrespeita a norma. Mas, por exemplo, o ciclista atravessando na faixa de pedestre, pedalando sua bicicleta, está contrariando a norma. Nós não estamos educando o trânsito, nós não estamos educando as pessoas, nós não estamos educando o pedestre, não estamos educando ninguém. Estamos faturando. E contra isso eu me oponho. Certo. Inclusive, professor, são 97 radares monitorados hoje aqui em Itajaí e alguns semáforos até estariam irregulares, segundo uma legislação municipal aqui de Itajaí, né? Inclusive, vereadores já ofereceram até denúncia ao Ministério Público. O que o senhor acha que isso pode acontecer? E as pessoas que receberem notificação nesses semáforos que não oferecerem temporizador, né, conforme prevê a lei municipal, como que as pessoas podem recorrer? O senhor, já que é advogado, poderia esclarecer um pouquinho isso também. Sim, na verdade há a possibilidade de recorrer. Eu discordo com a opinião do diretor do Codetran, que quem legisla em matéria de trânsito é a União. A União legisla em matéria de trânsito no que lhe diz respeito. E aos municípios é dada a possibilidade de legislarem em relação àquelas questões que lhes dizem respeito. Não fosse assim, não poderíamos, por exemplo, estabelecer por lei municipal a zona sul, os parquímetros e assim por diante. Isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Então, se há uma lei municipal que determina que diante de determinadas espécies de semáforos ou sinalizações você não pode aplicar esse tipo de multa, você não pode e está acabado. E não pode ser que o poder municipal seja o primeiro a inferir a norma. O caminho é esse recurso e depois o juizado especial facendário, é um microsistema dentro do próprio judiciário, que é onde pode se reclamar esse tipo de coisas. Independentemente que o Ministério Público possa tomar frente dessa situação, uma vez que a Prefeitura está tomando como padrão esse tipo de situação, em face de um edital, de uma licitação que foi feita, muda-se a lei. A que está equivocada se muda e se adapta. Ou bem, o município muda a lei que impede que multem nessas circunstâncias, ou então muda o edital. Mas o que não pode é haver esse tipo de incongruência, de incompatibilidade com a Prefeitura desrespeitando uma norma legitimamente estabelecida dentro do Poder Legislativo, que é quem representa a sociedade. Porque, convenhamos, quem representa a sociedade não é o prefeito, são os legisladores. Então, o senhor acredita que as pessoas que forem multadas nesses semáforos que não têm o temporizador têm grandes chances, então, de ter o seu dinheiro de volta? Eu tenho a impressão de que sim, essa matéria não é uma matéria consolidada, como pretende o diretor do Codetran. Não é dessa maneira, não é essa a versão dele, mas não é a lei, nem é a verdade. Também pode ser que não seja o que estou dizendo, em matéria de direito não existem verdades absolutas. Admite uma análise muito mais apurada. Não concordo com o posicionamento do diretor do Codetran. Certo. E daí quem quiser, então, recorrer da decisão tem que ir até o Codetran, preencher o formulário e aí dar toda a entrada naquele trâmite burocrático, né? Todo aquele desconforto. Lamentavelmente é assim. Às vezes, o próprio poder executivo atrapalha. E eu entendo que uma boa administração é aquela que não atrapalha o cidadão. A administração pública está ali para solucionar, para atacar de frente os problemas e as mazelas da população, não para trazer novos problemas, não para criar novos problemas. Não sou contra também que multem por excesso de trânsito e tal. Agora, que me digam que essa é uma forma, de que essa é a forma para diminuir isso, não, isso não é verdade. Não é verdade. Se você quer evitar isso, põe lombada que você evita de hoje para amanhã. Colocar essa lombada hoje e amanhã não passa ninguém mais acima de 50 km por hora.
Agora, uma forma também é com esses radares. Com o tempo você vai educando, o pessoal vai se acostumando, tudo desavisado, é só você estar um pouco distraído, está atrapalhando o trânsito, porque está andando a velocidade bem menor da permitida ou um pouco a mais do que a permitida. Você não vai ficar fixando o teu olhar na agulha do teu velocímetro. Isso não existe, isso não existe. Isso na realidade é para faturar e não me convencem de coisa oposta. Entendi. Professor, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente, muito obrigada pela sua entrevista. Eu agradeço muito. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com as últimas notícias registradas em Itajaí, região e pelo estado. E tem também, vereadora de Itajaí reivindica providências sobre acidentes que têm vitimado ciclistas aqui em Itajaí. A gente já volta com essas e outras informações para você.